O plenário começou a analisar vários pontos da reforma política, mas só avança até o ponto de excluir 2 itens: a definição de um mandato para ocupantes de tribunais superiores e de um índice para a composição do fundo de campanha eleitoral. Primeiro, foram 2 horas para decidir como a proposta de reforma política seria votada, se inteira ou em partes. Até a ordem de votação dos itens era polêmica. Percebo bem, senhor presidente, tem a compreensão que a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. Nós entendemos que a discussão do fundo é uma discussão preliminar. Nós votaremos primeiro, e há um requerimento de inversão de preferência, a retirada do texto do 0,5% da receita corrente líquida que dá embasamento financeiro para o fundo. Esse é fato, acordo geral que foi feito aqui. Na segunda votação é que se encontra a divergência. O deputado Arthur Lira propõe votar em primeiro lugar o sistema eleitoral, o distritão e o distrital misto, certo? E nós propomos votar em segundo lugar as questões relativas ao financiamento eleitoral. Começar pelo distritão tem a ver com condicionante para o voto seguinte: se não passa o distritão, uma parte do plenário vai votar contra o fundo. Então é um jogo que eu não diria de chantagens, mas de pesos e contrapesos não explicitados. Nós entendemos que o que está sendo proposto não terá voto suficiente, os 308 votos, para ser aprovado. Por isso, nós não concordamos com esse requerimento que fatia, que parcela o que está sendo apresentado. Esta PEC vai acabar lá no Supremo e eles vão resolver todas essas questões lá. Mais uma vez, o Supremo vai decidir por este Congresso. Depois de os deputados decidirem votar a proposta em partes, foi a hora de decidir sobre a criação de mandatos de até 10 anos para membros dos tribunais de justiça e de contas. Isso deveria ou não fazer parte da reforma política? Não é possível um ministro ser indicado com 45 anos e ficar durante longos 35 anos ocupando a cúpula das mais altas cortes desse país. O ideal seria que retirássemos do texto esse trecho, se transformasse em proposição autônoma, que é isso que estamos solicitando de acordo com o regimento, e essa proposição autônoma seria tratada na arena adequada dessa casa, que é a comissão especial. O assunto acabou sendo retirado e agora é uma outra proposta independente. Outro trecho retirado foi a reserva de 0,5% do orçamento federal para financiar campanhas em anos eleitorais. Todos os partidos concordaram com essa retirada. De fato, é um escárnio. É quase obscena essa proposta de 3 bilhões e 600 milhões, quando as universidades estão praticamente declarando o fechamento das suas atividades, o desemprego com 14 milhões de brasileiros à míngua, e nós aqui tentando, especulando a possibilidade de criar mais um fundo para financiamento da política. Nós somos contra. Nós queremos, na verdade, não só retirar o 0,5, como também não permitir a criação do fundo, de uma forma que está embutido aí, na hora que você vota a exclusão da alíquota, a criação do fundo. Nós não queremos essa alíquota e não queremos também o fundo. Um fundo público de valor baixo é importante para uma democracia saudável. Outros países do mundo fazem isto e tem, inclusive, muito mais recurso que sobra para a saúde e para a educação, porque com um financiamento republicano de baixos valores de pessoas físicas. A votação dos principais pontos desta proposta de reforma política, a criação de um fundo público para financiar campanhas eleitorais e a mudança na forma de eleger deputados, acabou ficando para a semana que vem. Esses assuntos ainda dividem os deputados. O que acabou entrando em pauta foi a medida provisória 777, que cria uma nova taxa de juros para financiamentos do BNDES.
A nova taxa, na prática, vai ser mais alta que a atual. E isso é encarado de formas diferentes pelo governo e pela oposição. Se houver, como propõe essa medida provisória, a ampliação, deputado Pompeu, da taxa de juros do BNDES, que hoje está em torno de 7% ao ano, para uma taxa que vá de 9% a 9,5% ao ano, está claro, está na cara que as empresas brasileiras vão ficar completamente dependentes dos bancos privados, nacionais e principalmente internacionais. Isso é muito ruim para o Brasil. O objetivo principal dessa medida provisória é fazer aquilo que todos aqui, todos os dias reclamam, é garantir a redução da taxa de juros Selic para o conjunto da sociedade, porque esse será o impacto previsto por essa medida provisória. É garantir também, sim, o equilíbrio fiscal, porque o subsídio fez com que a economia do Brasil, o equilíbrio fiscal fosse perdido ao longo do tempo. A medida provisória acabou não sendo votada e segue na pauta do plenário. Se não for aprovada pela Câmara e pelo Senado em 15 dias, perde a validade.